Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bem contigo, tudo bem na sua casa. Na aula de ciências de hoje eu vou falar com vocês, aí revisar esse assunto, que será um dos conteúdos referentes à nossa avaliação bimestral que vai acontecer na próxima semana. Eu vou estar falando com vocês, passando o conteúdo referente a balanceamento químico, tá certo? Balanceamento químico, eu lembro que eu pedi para vocês responderem alguns exercícios antes de eu explicar a matéria, para vocês explicar novamente a matéria, para vocês poderem entender o que de fato é o balanceamento químico, a base do balanceamento químico, para que ele serve. Não é só simplesmente colocar um número de um lado, um número do outro e aí ver se bate, se tem a quantidade certa. Não, não é só isso. O balanceamento químico ele vai além disso, tá? Inclusive eu até trouxe aqui a matéria do começo, do nosso capítulo de Química, antes mesmo de falar de balanceamento químico, para vocês terem noção que um conteúdo está atrelado com o outro, tá? Então, balanceamento químico, para a gente poder fazer, para que fazer balanceamento químico? Lembrando, pessoal, que nós estamos falando aqui de reações químicas, esse R, esse Q é reações químicas, o T e o Q é transformações químicas. Nós estamos falando de situações onde nós estamos transformando substâncias em outras substâncias. Para isso poder acontecer, nós necessitamos do balanceamento químico. O balanceamento químico está totalmente atrelado com a lei da conservação de massas de Lavoisier. Qual que é o objetivo da lei da conservação de massas de Lavoisier? Ele diz o seguinte, que uma transformação química, que passa para uma reação química acontecer, que passa por uma transformação química, dentro de um sistema fechado, a quantidade de massas do reagente será igual à quantidade de massa do produto, que é o que eu escrevi aqui para vocês. A quantidade de massa do reagente vai ser a mesma quantidade de massa do produto. E o que é reagente, Michele? Reagentes são substâncias que reagem entre si para poder formar os produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, como sal de cozinha, vinagre, óleo, os medicamentos que nós tomamos. Por que é tão difícil assim, estabelecer uma vacina? Não é tão rápida, a produção de uma vacina? Justamente porque tem reagentes. Desses reagentes nós vamos ter o produto que é a vacina e esse produto ainda precisa ser testado para ver se não vai ter nenhum tipo de reação que vai causar algum mal para aquele ser humano ou para aquele animal que estará utilizando esse produto, ou até mesmo uma planta, se for um herbicida, por exemplo, Então, para vocês terem noção, como que o balanceamento químico está presente na nossa vida 100% praticamente. Não dá para você pegar um reagente aleatório e ficar ali e de repente ter um produto aleatoriamente. Aleatório, gente, só a playlist do Spotify, tá? Caso contrário, dentro da química não funciona de maneira aleatória, mas sim de maneira balanceada e equilibrada, que é justamente o balanceamento químico que eu coloquei um exemplo bem basicão aqui para você poder entender o que é o balanceamento químico. Você já respondeu vários exercícios do livro referente a balanceamento químico. Por isso que é importante você não copiar a correção que eu posto, mas sim fazer os exercícios quando eu peço e depois fazer a correção, e não copiar a correção. Caso contrário, você não vai estar assimilando o conteúdo de maneira alguma. Isso, gente, não é só porque nós estamos tendo aula online. Isso é aula online, aula presencial. Você precisa fazer os exercícios para ter noção de onde está a sua dúvida. Quando passar a correção, você tirar sua dúvida. Ah, professora, mas você não corrige os exercícios ao vivo. Mas eu estou ali ao vivo com vocês para tirar dúvida referente aos exercícios. Então, é só perguntar, meu povo brasileiro. Voltando aqui para o nosso balanceamento químico, para a nossa matéria de hoje, nosso conteúdo de hoje, que vocês estarão vendo amanhã, porque eu estou gravando na terça para vocês poderem assistir na quarta. Então, pessoal, eu tenho aqui, dois tipos de átomos. É átomo, gente? N2 e H2? Eu estou falando corretamente? Não, eu não estou falando corretamente. Não são átomos, são moléculas.
Eu tenho, por que são moléculas, professora? Porque onde eu tenho 2 ou mais átomos, eu tenho a formação de moléculas. Se esse 2 não tivesse aqui, aí sim seria átomo. Então eu tenho a molécula de nitrogênio, que é o gás nitrogênio. Eu tenho a molécula de hidrogênio, que é o gás hidrogênio. Esse Gzinho aqui entre parênteses significa que é um gás, tá? Aqui também é um gás. O nitrogênio, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio fazem parte dos reagentes. Esses dois gases vão reagir entre si, aí você puxa mais um conteúdo aqui, quando nós aprendemos a questão das ligações químicas. Dentro da tabela periódica nós temos metais com metais, não metal com ametal e metal com metal. Essas moléculas que estão aqui estão justamente dentro dessa pegada das ligações químicas. Certo? Você vai como é que um conteúdo vai puxando o outro. Não é tudo separado, tudo compartimentabilizado, né? É tudo agregado dentro da química. Então nós temos os reagentes, esses dois gases vão reagir entre si, vão passar por uma transformação química por conta de uma reação química, certo? Em seguida nós teremos o produto ou produtos. Nesse caso foi só um produto, tá? Apesar de aqui estar no plural, foi só um produto que é a amônia. Aqui no caso também na forma de gás, que é o NH3. A amônia, gente, ela pode ser amplamente utilizada, por exemplo, o meu pai utiliza muito amônia para poder desentupir a pia. Porque ela vem muitas vezes, dependendo da forma que você compra, ela pode vir com uma concentração muito alta e aí ela pode servir para desentupir pia. Pelo menos segundo meu pai, né? E a pia, segundo ele, desentope. Então, nesse caso, a amônia o meu pai utiliza para desentupir pia, tá? E continuando aqui, essa fórmula, essa equação química, ela não está balanceada. Porque a quantidade de reagentes não é igual à quantidade de produtos. Eu não tenho a mesma quantidade de hidrogênio, não tenho a mesma quantidade de nitrogênio que eu tenho do lado dos reagentes e do lado dos produtos. E segundo a lei de conservação de massas de Lavoisier, um balanceamento químico só pode acontecer caso eu tenha a quantidade de massas iguais do lado do reagente e do lado do produto. É aí que entra o balanceamento químico. Sempre que você for começar um balanceamento químico, comece com números pequenos. Comece pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. Nunca comece por números grandes, senão fica muito difícil depois você voltar. Então sempre comece com números pequenos. E tenta olhar a equação química como um todo. Como um todo, o que eu estou falando? Para você olhar do lado dos reagentes e olhar do lado dos produtos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 nitrogênios, 2 hidrogênios. Do lado dos produtos eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Precisa balancear. O que precisa balancear? Preciso de mais um nitrogênio, porque aqui tem 2 e aqui tem 3. Preciso de 2 nitrogênios, porque aqui tem 1 e aqui tem 2. Então a gente precisa encontrar um número, um coeficiente, esse número aqui que vocês estão vendo, que fica à frente da molécula, é chamado de coeficiente, tá? Esse número aqui, o coeficiente, ele vai multiplicar com esse número que é a quantidade de átomos dentro da molécula. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. O número 3, ele vai sempre multiplicar com a quantidade de átomos dessa molécula. Então aqui eu vou colocar o coeficiente 3, vou multiplicar, vai ficar 3 vezes 2, vai ficar igual a 6. Ok, eu venho aqui, bom, agora mudou. Eu tenho 6 hidrogênios e 2 nitrogênios. Vamos lá. Como que eu vou equilibrar esse produto aqui? Ah, lembrando, sempre comece pelos reagentes, tá, gente? Os reagentes vêm primeiro, depois você põe o coeficiente no produto, sempre nessa ordem. Coeficiente primeiro no reagente, para depois vir para o produto. Qual coeficiente, qual número eu posso colocar aqui que multiplicado por 1 vai dar 2 e multiplicado por 3 pode chegar a 6? Mamão com açúcar, né, gente? Batatinha aqui no caso. 2 vezes 1, 2 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Pronto, eu fiz
meu balanceamento químico. Tenho aqui comprovadamente, quimicamente, matematicamente, a lei da conservação de massas de Lavoisier por conta do balanceamento químico. Então agora eu vou ter a formação de uma substância que está totalmente equilibrada e balanceada. E assim nós vamos ter a formação de vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, como uma pasta de dente, por exemplo, um gel de cabelo. Vocês já pararam para pensar, como eu já mostrei nessa semana, o álcool em gel? Tem o álcool em gel, tem o álcool líquido, tem o álcool 92%, tem o álcool 70%, tudo balanceamento químico, gente. Reações químicas que passam por transformações químicas para transformar substâncias em outras substâncias, ou seja, reagentes que se juntam para formar produto ou produtos que serão utilizados por nós. Eu espero que você tenha compreendido essa questão do balanceamento químico. Ah, professora, mas você passou só um. Gente, não tem importância, é treino, balanceamento químico. Eu vou passar alguns exercícios para vocês poderem resolver, não tantos, né? Mas eu vou passar alguns para você poder treinar a questão do balanceamento químico. É básico, por isso que eu só dei um exemplo, ensinando como fazer. Agora é igual a matemática, é treino, para poder se adaptar com esse balanceamento químico e saber como é que faz. Tá joia, pessoal? Durante a nossa aula de ciências eu vou estar ali disponível, vocês podem me chamar ou pela Agenda Edu ou pelo WhatsApp caso haja alguma dúvida. E não se esqueçam de enviar as atividades de vocês. Quem já enviou, já mandou, já postou na Agenda Edu, ok, vou ler as mensagens e eu vou dando baixa nas atividades, tá bom? Um beijo, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau!